que é Kybalion? Kybalion é um livro que foi publicado em 1908, baseado nas tradições egípcias, em documentos como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Esse livro de 1908 retirou desse material do Egito 7 leis. 7 leis que, a princípio, servem para você explicar tudo na vida, desde as coisas mínimas, um átomo até um sistema solar. 7 leis que regem todo o universo manifestado. Servem para você aplicar na sua vida para resolver os seus problemas. Tá? São bem simples e bem gerais. Tá? E a ideia é fazer com que as pessoas levem isso em consideração na hora de viverem. Fala dessas 7 leis, então, do Kybalion. Como que a gente poderia começar isso? Para o pessoal entender. Como você prefere começar? Bom, basicamente as 7 leis, elas começam pelo mentalismo. Tá. Mentalismo é uma lei que se diz que abrange todas as outras, que ela diz que o universo é mental. Tá? O universo, tudo que existe partiu da mente para o mundo concreto, tanto da mente divina quanto da mente humana. Então, se você imagina, por exemplo, uma mesa como essa, o marceneiro tem que ter primeiro pensado nela, para depois construí-la. As coisas não saem do nada. Primeiro tem que ter sido pensada para depois existir no plano concreto. Diz que o universo manifestado também é todo assim. Ele primeiro existe na mente divina, para depois existir na manifestação. Tá? Então, quando você quer que o teu futuro seja diferente do que é agora, você quer transformar a sua vida, você precisaria pensar primeiro em mudar as suas concepções mentais, os seus pensamentos. Porque germina hoje o que você viverá amanhã. Se eu penso coisas boas, vou ter coisas boas. Se eu penso coisas ruins... como diz a tradição cristã, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Exato. E a semeadura é sempre no plano mental. Esse é o princípio do mentalismo. Vai falar a respeito de como nós lidamos com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com responsabilidade. Segunda? A segunda é o princípio da correspondência, que diz que o que é acima há abaixo, o que é abaixo há acima. Ou seja, se você considera um sistema solar e considera um átomo, você percebe que a semelhança é muito grande, né? É do macro com o micro. O macro com o micro. Verdade. Ou seja, em várias escalas você tem coisas muito semelhantes. Dentro de nós, por exemplo, a gente tem um mundo físico. Mas isso na época eles não tinham essa noção. Como que eles já tinham esse conhecimento se não tinha microscópio, né? Não tinha como ver a vida micro, né? Pois é, eles tinham essa concepção provavelmente por uma sabedoria recebida de outras vias, que não é bem a que a gente entende hoje no nosso mundo tão high-tech, né? Total. Eles tinham essa sabedoria de que o universo era todo interligado e que se repetia em padrões do macro para o micro. Então, se você pega, por exemplo, a maneira como você trata o seu corpo físico, você pode imaginar o que seria do seu corpo físico se você se alimentasse de qualquer coisa, se você não o higienizasse. Agora, imagina que você faz exatamente isso com o seu plano mental. O alimenta de qualquer coisa e não o purifica nunca, não tira todos os elementos que estão ali poluindo. E imagina como estará esse corpo. É mais ou menos similar o que você faz no sutil, o que você faz no concreto. Entendi. Ou seja, tem muita sabedoria de vida para tirar de cada uma dessas leis. Esse espelhamento de cima embaixo, dentro, fora, pequeno, grande, é isso? Isso, exatamente. Platão falava do micro e do macrocosmo, né? Você vai ver isso na Bíblia. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Tá? Então, várias tradições falam sobre isso. Verdade. A Cabala hebraica, quando fala do nome de Deus, Yahvé, quando você coloca o nome de Deus na vertical, dá a forma do corpo humano, cabeça, tronco e membros. Tá? Então, várias tradições falam da mesma coisa. O macro e o micro tendo uma semelhança de forma, uma semelhança de organização, de linha evolutiva. Entendi. Mas o que isso a gente traz para a vida, para o dia a dia? Uma típica frase que fala sobre isso é aquela do homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ah, entendi. Essa frase diz que se você tem um grande autoconhecimento, você pode ter uma noção de como se organiza o universo, porque segue a mesma chave organizativa. Exato. Exato, faz sentido. A terceira? A terceira é o princípio da polaridade, que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Certo. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor. Por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro.
Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor. Sim, por um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. São coisas diferentes. Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-las. Dentro do parâmetro de sentimentos, eu posso intercambiá-los. Dentro do parâmetro de pensamentos, de ações. Eu sou uma pessoa, por exemplo, em relação ao plano físico, sou preguiçosa. Eu posso me tornar uma pessoa ativa simplesmente por um ato de vontade, polarizando no outro lado do termômetro e trabalhando na construção disso. Posso reverter os polos em que eu estou identificada. E tudo isso aqui tá condensado aqui. Isso, de uma maneira bem adequada, né? Vou mostrar para o meu filho. A quarta? A quarta é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, numa mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância x. Quando ele vai para o outro lado, ele vai x também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. Tá. Uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Tá? Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência. Aquele ursinho, eu não preciso daquele ursinho, então eu estou tão isento daquela lá que eu consigo definir essa situação. Eu consigo equilibrar. Se eu tivesse envolvido emocionalmente com aquele ursinho, eu não Seriam 3 brigando pelo ursinho. Exatamente. E assim vai. Digamos que esse pai brigue com outro pai. Esses dois pais que estão brigando para saber quem é que educa as crianças, estabelece aqui um outro conflito, em outro patamar. Aí vem o avô e diz, que é isso, vocês estão brigando à toa, rapazes. Os dois querem o bem das crianças, ou seja, um outro nível de consciência, já não precisa mais de autoafirmação como pai melhor da vizinhança. Tá? E por aí vai, esse avô pode brigar com outro avô também, e alguém que tem uma consciência um pouco mais elevada pode neutralizar esses conflitos. Ou seja, quanto mais a nossa consciência sobe, amadurece, mais você está habilitado a harmonizar os conflitos que estão abaixo de você. Entendi. Entende? Então, se a gente tem muitos conflitos no mundo e não nos sentimos habilitados a interferir de maneira positiva neles, é porque a nossa consciência não os superou. Se superasse, nós teríamos uma habilidade para conciliar os conflitos todos do mundo. Exato. Então vou relembrar até aqui os 4, né? A primeira é mentalismo. Segundo, correspondência. Polaridade. Ritmo. E agora? Aí vem a vibração. A vibração diz que desde a matéria mais densa até o ser mais sutil que você possa imaginar, tudo no universo vibra. Você vê, por exemplo, que a gente usa o quartzo para fazer relógios, né? Relógios de quartzo, porque o quartzo vibra. Essa vibração ajuda no funcionamento da máquina do relógio. Então, tudo no universo, desde uma pedra mais densa até os seres mais sutis, eles vibram. Tá? Se você acelera a matéria, você teria energia. Se você acelera, teria luz, e por aí vai. Eles dizem que se você acelera, você chega a ter o espírito. Se acelera mais, você chega até Deus. É tudo uma questão de aceleração, de vibrações cada vez mais sutis. Entendi. E aí você, para poder encontrar o seu nome interno, quem é você realmente, você teria que saber diante de que você vibra. Ou seja, diante de que atos, de que palavras, de que situações, algo dentro de você vibra. Você se sente assim, como se a tua consciência estivesse numa espécie de êxtase, estivesse no seu melhor. Aquilo que te faz vibrar é o teu nome interno. É o nível de elevação de consciência que você logrou. O nome interno é o meu eu mais profundo? Isso, o nível de consciência que você conquistou até agora. Uma vez que você percebe que você vibra em sintonia com determinadas coisas, você pode sutilizar isso. Aprender a vibrar diante de atos justos, de atos íntegros, de atos de compaixão. Você pode sutilizar a tua vibração para coisas um pouco mais humanísticas. Elevadas. E isso é o processo de crescimento humano. Né, que seria desejável. Pode também retroceder. Pode retroceder, embora... Uma coisa mais animal, ou por um trauma, ou por uma situação de sei lá, de
depressão, talvez. Isso, embora a consciência ela resista um bocado a voltar atrás, né? É mesmo? A consciência resiste em abrir mão daquilo que ela já conquistou. É sempre para frente. Mas se você insistir muito, pode conseguir. Pode conseguir retroceder. Mas a ideia é que a gente fosse cada vez mais sutilizando as nossas vibrações, cada vez mais coisas humanísticas, coisas mais nobres, levadas a pensamentos, sentimentos verdadeiramente humanos. E isso seria a evolução humana, o crescimento humano. Então, tudo no universo, segundo o princípio da vibração, está vibrando em diferentes escalas. E à medida que você vai sutilizando essa vibração, vai crescendo, vai ocupando o seu lugar dentro do universo. Mas você está falando em relação a uma vida humana. Em relação à história da humanidade, a ideia também que... É a mesma até para seres não humanos. Até para seres não humanos é a mesma. Ou seja, no plano mineral, eles dizem que dependendo da vibração... Lógico que eles não estão falando na mesma chave que a gente chama de vibração hoje, né? Estão falando Isso. De outra... Não podemos comparar com uma noção científica de vibração. Mas eles falam realmente de uma identidade de consciência. Ou seja, até nos minerais, os minerais tenderiam a ter uma estrutura cada vez mais complexa. E essa complexidade seria ir elevando a sua vibração. Entendi. Os vegetais vão também cada vez mais tendo uma estrutura mais complexa. A gente poderia dizer, sei lá, um angiospermas, uma evolução vegetal qualquer. Entendi. Poderíamos pegar os animais, nós poderíamos dizer que os mamíferos têm aí uma estrutura bem mais complexa. E para eles o ser humano conta diferente dos animais, né? Seria uma espécie diferente, que evoluiria quando chega a valores, virtude, sabedoria. Então, todo o universo estaria acelerando a sua vibração para chegar ao ideal que lhe é próprio. Fazer aquilo que a natureza espera de cada um. Essa é a ideia. Tudo seria, de alguma maneira, vivo, teria algum grau de consciência e tudo estaria em evolução. Inclusive, por exemplo, um planeta. Tem aquela teoria da Gaia, né? Isso, a teoria de Gaia fala exatamente sobre isso. O planeta como um corpo ser vivo que... E faz sentido, às vezes, quando você vê que ele reage ao que é feito nele, né? Se tem uma superpopulação de alguma coisa, ele responde, ele tem um mecanismo outras, de equilíbrio. Exato. Que quando é quebrado existe uma resposta, inclusive com o aquecimento global. Exato. Como se você tivesse um planeta febril, não é isso? Não tinha pensado nisso, mas tem uma superpopulação de alguma coisa, ele começa a reagir, que tá demais e tal. E aí, quebrou o equilíbrio. Exato, e aí pode aparecer doenças e outras coisas para diminuir aquilo que está causando mal ao planeta como um todo. O sexto é o princípio da causalidade, que diz que a toda causa corresponde um efeito. Então, quando nós conhecemos perfeitamente, nada vem do acaso, não existe casualidade, existe causalidade. Quando conhecemos bem esse mecanismo, que ninguém foge dele, nós podemos gerar causas cujos efeitos sejam condizentes com aquilo que a gente espera. Mais uma vez uma frase bíblica: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Lembra-se disso? Sim. Ou seja, o que eu quero para a minha vida amanhã, eu planto alguma coisa adequada para essa colheita que eu quero ter amanhã. Muitas vezes não fazemos nada na vida e esperamos que a vida nos dê muitas coisas, que tenhamos muitos frutos sem ter plantado nada. Ou seja, a gente espera que saiam coelhos de dentro de cartolas, sem que você tenha colocado o coelho lá dentro antes. Parece que é o mal da nova geração, né? Isso. De que essa ideia de que o mundo te deve alguma coisa, mas você não deve nada ao mundo. Você só quer as coisas e não quer dar de volta ou dar alguma coisa antes. Com certeza. Muitas vezes isso cria um desnível, né, de expectativa e o lance da causa e efeito, né? Com certeza. É uma frustração tremenda, porque esperam que o mundo vai servi-los de bandeja, como os pais fizeram, e isso não acontece. Isso gera um nível de frustração e desequilíbrio, muitas vezes, que é um dos problemas graves que temos na juventude atual. E o último é o princípio do gênero. E gênero não tem a ver só com masculino e feminino. Gênero são polaridades que se complementam para gerar um fruto, como se fosse tese, antítese e síntese. Então você pode dizer yin e yang, você pode falar de prótons e elétrons, você pode falar de polaridades que se combinam para gerar um efeito maior. No caso, quando se projeta sobre corpos orgânicos, vai gerar masculino e feminino, sem sombra de dúvida. E diz que a partir daí você gera elementos novos. Tudo no universo que se cria-se através dessa harmonia por oposição. Matéria e antimatéria. Basicamente isso. Se harmonizam e geram um efeito
diferente dos dois, alguma coisa maior. E existe o gênero mental dentro do princípio do gênero, que eu gosto muito dessa subdivisão que eles falam. Eles dizem o seguinte, que dentro da nossa mente, todos nós, independente de sexo, existe uma mente que é masculina e uma mente que é feminina. É como se a mente masculina captasse uma ideia e jogasse aqui. E a mente feminina pega essa ideia e vai germinar, vai dar um útero, né, dar corpo para aquilo, desenvolver e dar vida. Tá? Então, uma ideia é inoculada e essa ideia é criada, incubada, desenvolvida e um dia vai chegar a se tornar um fato na sua vida. Agora, muitas vezes acontece dessa ideia que é inoculada não ser nossa. Você ter recebido de terceiros, ter recebido, sei lá, de um veículo de comunicação, ter recebido de alguém que você ouviu falando na rua. É como se eu dissesse para você, olha, eu desconfio que o Paquito não gosta de você. Tá. Aí você fica com aquela ideia, eu vou me embora, sumo. É uma ideia implantada. Eu joguei a ideia e vou me embora. Mas você pega e começa a desenvolver isso. E hoje ele não me cumprimentou. E hoje ele não falou comigo direito. E você vai dando corpo aqui. Vai ampliando. Vai ampliando. Chega um determinado dia, você rompe com ele. E acha que foi você. Nossa, isso acontece pra caramba, né? Acha que foi você, porque você deu corpo a isso. Você gerou, portanto, você acha a ideia minha. Se você voltasse atrás, você poderia perceber que fui eu que joguei essa semente no teu plano mental. A gênese da ideia. Exato. E isso é uma forma de manipulação terrivelmente eficaz. Muito bom que de vez em quando a gente pare e se pergunte quais das ideias que estão na minha mente nesse momento são realmente minhas. Quais delas eu me lembro de ter tido a ideia, depois de desenvolver a ideia e gerar essa opinião, essa visão de mundo. A gente tem que de vez em quando checar se a gente está pensando e se está sendo pensado. Ter o hábito de refletir, ou seja, gerar ideias próprias. Porque se nós temos essa inércia de não gerar ideias próprias, alguém vai gerar por nós. Exato. Tá? Esse vácuo vai ser preenchido, não vai ficar vazio.